This call is now being recorded. Eu consegui pelo celular aqui. Tá bom, ótimo. O pessoal já pode assinar a chamada aí, né? Que estamos gravando já. Beleza. Então são 13 horas. Vamos esperar mais um pouquinho. Ok. Tá. Temos quantos participantes já? 6 participantes? 5, né? Tem 3 Júlias aqui, eu acho, hein? A Júlia está contribuindo aqui com a plateia, né, Júlia? Exato. Dá para entrar, quem está aqui na aula pode só entrar no link para depois sair, se der microfonia, só para assinar. Tu não tem o link, o Lázaro não mandou? Qual o código da reunião certo? Qual é o código? É o que? É Google, né? É o Meet. O código é NMY. Já venceu o código. Hã? Ou assina com o celular de outra pessoa também. E tá conseguindo mexer os teus slides aí, Júlia, tudo certo? Consigo, tranquilo. Agora eu tô me escutando, não sei como eu resolvo isso. Tá fazendo um eco. Tu tá me escutando ou não? Eu tô lhe escutando, estou me escutando falar. Tipo, pelo áudio. Pelo áudio? Sim, sim. NNY SATI. Isso aí. E aí ela é bastante, eu vou ver aqui. I. Eu sou o primeiro. Tem umas coisas aqui no Meet que não é prática, né, comparado com os outros, né? Quando tu vai dar aula, tu não se enxergar, é muito ruim, né? Isso, eu não sei como é que eu vou parar de me escutar aqui. Tô tentando... Tá, mas quando tu fala, tu escuta, né? Sim, mas é porque fica com eco. Ah, fica reverberando? Tá, então tu tenta tirar todo o volume do computador, né? Para tentar desligar o som do computador. Tu clica aqui, ó, aqui embaixo, ó, na tua telinha, tu bota, quando tu vai para baixo, tu bota como deixar mudo o teu microfone do computador.
deixa só ligado o microfone do celular. Só tá o do celular funcionando, do computador nem funciona. Sim, mas tu desligou ali, mas mesmo assim, na hora que não funciona ali naquele item, desativar o microfone. Porque às vezes fica como se tivesse ativado. Tá desativado. Tá desativado? Tá. Uhum. Tá. Porque a gente não tá ouvindo microfonia tua, só tu que na partida tu tá dando problema aí. Mas acho que talvez eu apresente assim mesmo. Não vai ser tão bem. Então, 1h05, né? Então, hoje é a última quarta-feira do mês, que é o dia onde a gente apresenta artigos, né? Hoje a Júlia vai apresentar alguns casos, o Nazi mandou uns 3 casos, o José Pedro mandou outros, são relatos de casos de revistas, né? Então, são casos interessantes que foram publicados, e acho que vale a pena a gente compartilhar e discutir, né? Não por serem casos de revista que não possam ter pontos discutíveis, né? E a gente pode até aprender com isso e ponderar algumas situações. Então, está bem aberta a discussão, não necessariamente quer dizer que o diagnóstico definitivo e as alterações todas que eles comentam ali possam ser uma verdade indiscutível, mas são casos bem legais, assim, que a conduta foi correta, o diagnóstico foi correto, e alguns pontos de discussão são pontos de discussão justamente de casos complexos que chegam na emergência, né? Então, são casos que a gente enfrenta todo dia e vai agregar para nós um conhecimento e discussão, tá? Só encosta essa portinha ali, por favor. Então, acho que já temos um público razoável. Vamos começar com o primeiro caso para a gente poder apresentar os casos todos aí, tá? Pode começar. Tá bom, vou começar então. Pessoal, são 4 artigos, mas são bem curtinhos. Cada um com um casinho, como o Gazzoni já explicou aí. Dá para me ouvir bem, né? Sim. Espero que sim. Obrigada. Então, primeiro caso, então, é sobre a influência da posição prona no eletrocardiograma no paciente com Covid-19, né? Então, temos aqui esse primeiro caso era uma mulher de 50 anos, com obesidade mórbida, que tinha sarros também. Era um caso Covid positivo, que evoluiu com SARA, ventilação mecânica e necessidade de prona. Como o paciente estava fazendo uso de hidroxicloroquina e azitromicina, estava fazendo ECGs seriados para poder monitorar o intervalo QT. E aí temos os 2 eletros aí, né? A princípio, esses eletros não foram identificados como um estando em posição prona e outro estando em posição supina, né? Daí, o que é que aconteceu, né? A gente pode ver nos eletros um ritmo sinusal, onda P positiva em D1, D2, AVF negativa em AVR, um ritmo regular, QRS estreito, sem alterações assim de segmento ST, mas o que é que chama a atenção? No primeiro eletro aí da imagem, no eletro da esquerda, as derivações precordiais de V1 a V3 foram interpretadas erroneamente como um infarto, por conta da baixa amplitude do QRS e umas ondas Q que estavam mais proeminentes nesse eletro. Só que a questão toda foi que não se sabia que esse eletro tinha sido realizado em posição prona. Porque quando a gente vê o eletro na posição supina, essas alterações elas somem, né? Então, como é que a gente consegue justificar essas alterações? Basicamente, com a rosa dos ventos normal, a gente consegue imaginar, assim, 3D, mais ou menos um paciente na posição prona, o coração, principalmente o ápice do coração, ele vai pender para frente, então ele vai ficar mais longe da parede torácica, né, porque os eletrodos vão estar posicionados nas costas do paciente, então isso vai levar a uma amplitude do QRS menor. E pensando nos vetores também, o aparecimento da onda Q é por conta do vetor, que não vai estar no que a gente conhece, né, que é ali da posição supina que a gente consegue ver na imagem da direita, ele está quase que diametralmente oposto, né, os vetores. Daí, aqui é só para mostrar, né, o posicionamento dos eletrodos, que seria assim, exatamente como a gente faz, né, normalmente, só que a gente coloca nas costas do paciente no hemitórax esquerdo, né, continua no hemitórax esquerdo. Mas daí dá todas essas mudanças de interpretações no eletro. Esse caso, basicamente, ele chama atenção para isso, né, da importância de você identificar se a eletro foi realizada ou não nessa posição prona, porque algumas alterações podem ser justificáveis só pelo posicionamento dos eletrodos.
Não sei se o Gasoni quer falar mais alguma coisinha desse caso, que para mim, que tinha mais importante, assim. Não chama atenção que... Volta um pouquinho ali. No eletro ou... Não, no posição dos eletrodos. Em primeiro lugar, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Tudo bom. Tudo bom. Vocês viram que esses dois eletrodos periféricos subiram, esses que a gente coloca nos membros inferiores, né? É isso? Sim, Não. sim. Eu até tinha perguntado para o pessoal aí que faz eletrofisiologia se é isso mesmo ou não. Esses eletrodos aqui são os que deveriam estar na perna? É que, na verdade, Nazi, se a gente deixar os eletrodos dos membros ali naquela região do abdômen baixo, ele vai ter o eletro semelhante, né? Não vai fazer muita diferença do ponto de vista de sinal eletrocardiográfico. Então, ali foi só em vez de ele botar nas pernas, nos braços e nas pernas, ele colocou aqui nos ombros e aqui no abdômen inferior, né? Então, a princípio, essas derivações não trazem maiores alterações, assim, que prejudiquem a análise, assim, poderia ser... Eu achei interessante, porque exatamente isso, que está tudo concentrado no tórax, né? Isso. Não tem nem nos braços, nem nas pernas. Isso. Não dá nenhuma grande distorção, não é? Não, porque, na verdade, o que ele vai medir, assim, é a atividade elétrica ali, a captura elétrica do eixo do coração, né? E um desses 4 eletrodos é o neutro e os outros fazem o triângulo, né? Para fazer a questão do vetor, né? Do eixo de ativação. Então, se tu colocar um pouco mais longe, às vezes, acaba evitando alguma interferência, sabe? Então, quando a gente coloca nas mãos e nos membros, assim, a gente acaba evitando, muitas vezes, alguma interferência no tórax, alguma outra coisa que possa causar algum artefato, né? É porque tem o contrário também, né? Um paciente com tremor, com Parkinson. Sim. Pode ser que seja interessante essa posição também, né? Pode ser que seja interessante. Às vezes ele também tem um tremor de base na musculatura peitoral embaixo, mas pode ajudar também, sem dúvida. No estudo eletrofisiológico, geralmente a gente coloca os monitores assim como os eletrodos assim como estão colocados na figura aqui, tá? Não causa tanta distorção. Às vezes pode causar alguma coisa de artefato, né? E talvez, eventualmente, alguma coisa de amplitude de QRS, né? Mas não muito, né? Não muito. E as pré-cordiais aqui, ficam exatamente o contrário, né? Por isso que muda, né? Sim. Mas se faz, assim, eu não sei se esse foi um caso que se convencionou que em paciente em prona se faz eletro assim, ou isso foi só um relato de caso desse serviço aí? A princípio eu não vi em outro, sabe se os pacientes que pronam não fazem eletro assim? Não, pois é por isso que eu trouxe o artigo, porque o artigo propõe essa estratégia aí, né? Pois é. Porque ele pode causar... Do ponto de vista prático, Gasoni, Quê? do ponto de vista prático, esse é o método mesmo, né, no paciente pronado em CTI. Assim que ventralmente os eletrodos não ficam fixos, né? O paciente tem que mudar o decúbito a cada 2 horas. Então, realmente está correto, né? Para monitorização, tudo bem, né? Mas para avaliação do eletro é meio difícil, né? Mas nesse caso... Essa é a posição. Isso. Não, bom a gente saber, bom ia trazer casos para a gente acabar discutindo, né? Pode falar, Juliana. Não, que nesse caso o paciente ficava muitas horas pronado, né? A maior parte do tempo ficava pronado. Então, como ele tinha que serear os eletros, então teve que fazer também na posição prona, né? Não dava para fazer só na posição supina. E me diz uma coisa, só mostra de novo para a gente pra gente se lembrar que passou rapidinho, agora que está todo mundo aí, já tem bastante gente, as alterações ali que confundiram o pessoal no eletrocardiograma em prona, quando não sabiam o que era em prona o eletro ali. Comenta para nós, Juliana.
Oi? Repete aí, por favor. Desculpa. Comenta pra gente aquelas alterações que confundiram o examinador quando não sabia que o eletro era em posição prona. Essas alterações podem confundir. Sim, então, as alterações que foram mais vistas, então, foi a redução da amplitude do QRS em V1, V2 e V3, principalmente. Sim. E a presença de onda Q nessas derivações também. Ah, tá. Porque na verdade, né, para as derivações periféricas, não faz muita diferença, né? As derivações ficam parecidas, porque na verdade, não, a influência é mais de tu estar com eletrodos na parede anterior e na parede posterior, os pré-cordiais, ou que no caso dorsais, né? E a amplitude também, né? Hã? A amplitude é bem menor. E a amplitude é menor das pré-cordiais. Mas das derivações periféricas, não tem muita alteração, né? A princípio não é para ter muita alteração. Exatamente, Gasoli, essa é a importância. Então elas não ficam, a análise fica um pouco prejudicada nas pré-cordiais, mas nas periféricas não. Eu acho que isso é o mais importante, na minha interpretação. Tem que ter em mente, né, que em V1, V2 e V3 o vetor está fugindo, né, da região posterior do tórax, por isso a deflexão negativa em V1, V2 e V3, e as derivações pré-cordiais, elas são diametralmente opostas. O núcleo eletocardiogramas é para a esquerda. Isso. Então, tá. Mais algum comentário? Nazi aí? Pode cair em prova. Isso é uma boa questão para a prova. Olha aí, ó, a dica, né? Prova para doutorando. Então pode passar, Júlia, acho que vamos tocando. Posso seguir, então? Vai. Tá. Vou para o segundo, então. O segundo artigo, ele chama Olhando para trás, né, para achar a onda P perdida no diagnóstico de taquicardia com complexo QRS estreito. Esse segundo casinho é uma mulher de 80 anos, um câncer de pulmão não pequenas células, que há uma semana vinha com fadiga, dispneia aos esforços, edema de membros superiores. Os sinais vitais dela, chegada, ela tinha uma frequência expiratória de 24, uma frequência cardíaca de 125, uma PA de 145 por 95. Ao exame físico, ela tinha turgência de jugular, um murmúrio vesicular reduzido em base esquerda, um sopro holosistólico em ápice cardíaco 2 em 6, um edema de membros superiores com um cacifo, assim, uma cruz. E de laboratório, ela tinha uma anemia leve, uma função renal e tireoidianas normais, né? Então, passei aqui. O eletro da chegada dessa paciente, a gente pode ver que tem uma taquicardia regular, com QRS estreito, mas a gente não consegue visualizar nenhuma onda P. É um pouquinho longe, mas de fato não dá para ver nenhuma onda P, né? E aí entrariam diagnósticos diferenciais, né? Uma taquicardia por entrada nodal, ou um ataque atrial, um flutter, ou uma taquicardia sinusal. Só que para a gente conseguir diagnosticar melhor, ele traz algo que a gente pode fazer, que eu pessoalmente não conhecia, que seria a derivação modificada de Lewis, que é uma derivação utilizada com o intuito de melhorar a detecção da atividade atrial, né? Então, se a gente quer ver ali realmente se não tem nenhum onda P, se tem algum onda P e qual a morfologia dela, a gente pode lançar mão dessa derivação, né? Como essa foi a imagem mais próxima que eu achei, tá? Do que o artigo descreve, que seria colocações dos eletrodos, mas basicamente o eletrodo que estaria no membro superior direito, ele vai para o segundo espaço intercostal à direita, o do membro superior esquerdo vai para o quarto espaço intercostal à direita, o do membro inferior esquerdo vai ali para o rebordo costal, né, na linha hemiclavicular, e o da perna direita pode seguir na perna direita, como de costume. Isso vai conseguir detectar melhor a atividade atrial, né? E aí ele repete o eletro com essa nova derivação. Já nesse novo eletro, a gente já consegue identificar as ondas F de flutter com a frequência atrial ali que bate em torno de 250. E qual foi a importância aí de fazer esse diagnóstico, né? E daí a gente muda a conduta para o paciente. Então, nesse caso, para esse paciente foi feito um metoprolol, um controle de frequência com metoprolol, né? Porque já tinha uma semana aí de sintomas. Um ecocardio transesofágico que não foi visto nenhum trombo. Então, procederam com a cardioversão, que retornou para o ritmo sinusal, e um plano de controle de ritmo com drogas antiarrítmicas e posterior ablação desse paciente. Tá?
Esse caso também bem pontual para ilustrar a utilidade dessa derivação de Lewis. Oi, pode falar, professor. Eu trouxe eu pedi para vocês aí analisarem, porque eu achei muito interessante isso, de botar até num desenho Eu fiquei com vontade de pegar os dois desenhos, esse do Prona e esse aqui, da posição do eletrodo para achar a onda P, da gente botar isso desenhado na parede. Vocês usam essa estratégia? Vocês já viram? Sim, a gente até, eu não sei quem é que estava comigo umas 2 semanas atrás, ali na UI, 2, 3 semanas, que a gente usou a derivação de Lewis. Tinha um caso bem parecido com esse, que a princípio, na verdade, não se sabia qual era o diagnóstico, e a gente acabou fazendo derivações de Lewis, e aí definimos que era uma taquicardia atrial, né? Uma taquicardia atrial que o paciente estava tendo. E que era muito, até achei engraçado, né, que foi muito parecido, a gente fez a derivação, então a gente acaba utilizando, né, o mais importante, volta no desenho da derivação de Lewis ali, Júlia, só um pouquinho, por favor, é tu ter o braço direito, né, o right arm, e o left arm nessa posição ali, o braço direito para o braço esquerdo, meio para external ali, né, a direita, né. E as outras derivações das pernas, alguns lugares nem falam muito de tu mudar, mas eu acho que fica melhor, assim, nesse esquema que é a derivação modificada, porque às vezes quando tu deixa, eu acho, a perna esquerda no local habitual dela, talvez ela dificulte um pouco mais a visualização da P, né? Então, essa seria a justificativa de fazer a derivação de Lewis modificada, limpar mais o traçado. Mas o clássico... Qual é a explicação, Gazzoni? Para tu visualizar melhor a onda P aí. Como? Essas derivações olham mais rápidas, é isso? É que essas derivações, o que acontece? A gente pega melhor o átrio, né? A ativação atrial toda, né? Porque a gente encurta a gente pega e bota os 2 eletrodos englobando toda a atividade, a ativação da atividade do átrio, né? Então, acaba fazendo com que a gente tenha uma onda P mais visível. Porque na ativação habitual, né, a gente vai ver a onda P melhor, geralmente, em D2, né, e em V1. Muitas vezes a gente acaba vendo até aquela fase bifásica com outro componente. Mas, a princípio, a gente pega uma ativação extensa, né, e ativação atrial. E essa derivação ali, ela pega um caminho, né, digamos assim, ela engloba um caminho da ativação vetorial dos átrios, né, do átrio esquerdo um pouquinho mais atrás do átrio direito, e acaba fazendo com que a onda P aumente a derivação. A gente pode, inclusive, muitas vezes, fazer uma derivação 2N antes de fazer Lewis, né? Naquele caso que a gente fez aqui na emergência, a gente fez 2N, que não mudava muito, e depois fizemos Lewis e ficou claríssima a presença de onda P. Não vai dar para saber se é uma onda P sinusal, né? Porque é uma ativação de cima para baixo, mas que pega bem que engloba bem a despolarização atrial, né? Eletricamente melhor do que se a gente tivesse, por exemplo, o braço direito no braço direito e o braço esquerdo no braço esquerdo. A gente encurtando esse campo e colocando o átrio direito superior ali próximo do manúbrio e o braço esquerdo ali embaixo do externo à direita, a gente consegue melhorar essa visualização. E é muito fácil de fazer e dá resultado, viu, quando a gente tem dúvida. Legal. Normalmente, a Lewis... Oi? Só que a Lewis original, né, o braço direito, o right arm, também fica à direita, né? Tá? Mas essa derivação modificada, o desenho está ótimo, o esquema também. Mas é só digitar na internet ali que vocês vão ver o outro esquema também. Fala, Daniel. Não, interessante ali, complementando a pergunta do professor Nazi, né, esse artigo, esse segundo caso, ele mostra que a intenção inicial de Lewis ali era diferenciar tremores da musculatura esquelética, né, num paciente que fazia ondas grosseiras, P, de fibrilação atrial. Então, a intenção inicial dele era essa, era minimizar contrações musculares. Sim.
E aí, depois, evolutivamente, ela ficou mais indicada para a gente aumentar a amplitude da onda P, né? Seja para ver dissociação atrioventricular, onde as ondas P estão dentro do QRS, né? Ou, como mostrado nesse caso, taquicardias atriais. Eu acho que é bom o seu comentário, Daniel, e os residentes saberem que quando tem um participante com tremor, a gente pode usar também a derivação do impulso, né? Sem dúvida. Ótimo. Então, é bastante útil essa derivação para a gente aqui, né, na emergência. Certo? E aí muda a conduta, né? Porque tu poderia cardioverter um flutter e que tivesse um trombo no átrio, né? Então, foi importantíssimo o diagnóstico diferencial. Vamos seguir adiante, então, André? Vamos. Então, o próximo artigo, ele fala sobre um ataque cardíaco de QRS largo, né? Com uma onda R positiva em AVR. E ele questiona se isso seria uma TV. O caso é de uma mulher de 50 anos, comatosa, que tinha uma história de ingesta de 50 comprimidos de doxepina, 25 miligramas, e amitriptilina, 25 miligramas a 1 hora. A doxepina e a amitriptilina são antidepressivos tricíclicos, né? Os sinais vitais dela eram de um APA de 115 por 75, a frequência cardíaca de 126 e uma saturação de O2 de 97% em ar ambiente. Então, esse era o eletro dela da chegada, tá? O que é que a gente pode ver nesse eletro, então? Um ataque cardíaco regular, a princípio, com um QRS alargado. E essa taquicardia, ela tem uma onda R positiva ali em AVR. De acordo com os critérios, aí ele traz, né? Como é que a gente diferencia isso de uma taque supra com aberrância ou de uma TV, né, de fato? Pelos critérios de Brugada, a gente tem critérios e qualquer um sendo positivo seria indicativo de uma TV. Né? Então, o primeiro lá, ausência de RS nas precordiais. No caso, nós temos a RS, então não se aplica nesse critério. RS maior do que 100 milissegundos em derivação precordial. Tá bem ruim de medir aí, mas não é o que parece, né? Também não se aplicaria. A dissociação atrioventricular, daí nesse eletro não dá nem para identificar a onda P direito, eu não consigo ver. Então também não se aplicaria. Então a gente sobra para a gente os critérios morfológicos, né? Que é um pouquinho mais complexo, para ver se ele preencheria critérios para TV. E pelos critérios morfológicos, a princípio, em V1 e V2 ali, a gente olha, primeiro que V1 teria um padrão de bloqueio de ramo direito, né? Então, a gente, nessa imagem que eu botei aí, a gente olha ali para a imagenzinha de baixo. E se as imagens fossem compatíveis com essa imagem que ele mostra em V1 e em V6, seria indicativo de uma TV. Em V1, a princípio eu não achei que seria indicativo, porque apesar dele ter esse padrão de orelha de coelho, a R' é mais largo do que R, e teria que ser o contrário. Mas em V6, a princípio, preencheria. Aí, acho que até abriria aí para discussão, porque o artigo até traz que em V1 e V2 ele preencheria critérios morfológicos para uma TV. Mas eu fiquei na dúvida, sinceramente. Nesse caso, tá, até eu ia falar antes, assim, mas eu acho que é pertinente sempre a gente fazer, então, a avaliação do diagnóstico sindrômico da situação. Então, e isso é uma taquicardia de QRS largo, que está com uma frequência que está em torno de 130 batimentos por minuto, mais ou menos, né? A frequência aqui. Então, não é um ataque de QRS largo tão rápido, né? Então, é um ataque que, a princípio, tem estabilidade hemodinâmica. Então, a gente pode fazer a interpretação desse traçado antes do manejo, né? Porque, via de regra, na emergência, a gente sabe que 80% das taquicardias com complexo QRS largo, elas vão ser taquicardias ventriculares, né? E se o paciente ele é isquêmico,
95% das vezes, ou tem cardiopatia estrutural. Então, a gente sempre pensa em taquicardia QRS largo, abordagem sindrômica de uma taquicardia ventricular. Tá? Óbvio que o diagnóstico diferencial de um ataque com aberrância, de um ataque supra que possa estar conduzindo com aberrância, alguma outra situação que possa simular, é sempre importante no manejo do paciente. Mas, primeiramente, a gente vai avaliar essa questão sindrômica e da estabilidade. Então, nesse caso, a gente, prosseguindo, então, para a avaliação do traçado, né, ele teria alguns critérios de taquicardia ventricular. Né? Tem o critério de Verekey, né, que tu já falou que é o AVR positivo, né, que, a princípio, onda R iniciando positivo, na maior parte das vezes, é TV, tá? E ele comenta, né, que até no algoritmo, a R inicial em AVR, sim, falaria a favor de TV, tá? Agora pode passar o outro ali, Júlia. E aí, na questão do padrão da diferenciação dos critérios de Brugada, cairia na diferenciação morfológica. E se a gente for levar ao pé da letra, né, talvez, quando a R' é maior do que a R inicial, ele não consideraria um critério, porque o critério de Brugada ele tem que estar presente em V1 e V6, não só um dos dois. Mas, e da mesma forma que um complexo que seja com trifásico, ele falaria a favor de ataque supra. Tá? Então, nesse caso, o que valeria para contar com o critério de Brugada seria uma onda R monomórfica em V1, ou o RR' sendo o R maior que o R'. Mas, enfim, na avaliação, isso às vezes fica um pouco sutil. Eles devem ter avaliado e considerado aí que era RR', tá? E que RS em V6 é menor que 1, quer dizer, a onda R em V6, dividido pela onda S em V6, é menor que 1. Isso acontece na TV. Então, como eu falei para vocês, né, é questionável isso, a Júlia me perguntou isso antes ali, é questionável essa interpretação deles de que talvez não feche, com certeza, o critério de Brugada com padrão de bloqueio de ramo direito, mas a gente tem que pensar em TV pelo contexto de TAVR positivo, né? E aí, como tu ficou na dúvida de V1, tu já trouxe mais pro lado de TV, porque tu já tinha um outro critério que tem uma acurácia diagnóstica boa, né? Então, eu acho que vale a discussão, mas eu acho que dá para aceitar, sim, que a interpretação seja TV. O que chama atenção nesse traçado, principalmente se tratando de um paciente com intoxicação, né, é que ele tem um início do QRS que é mais rápido que o fim. Né? E, normalmente, os ritmos ventriculares, eles iniciam mais lentos que terminam. Eles têm um início bem mais alargado e lento e finalizam mais rápido. Né? E os ritmos supraventriculares, quando conduzem com aberrância, eles iniciam mais rápidos e terminam mais lentos. Tá? Então, nesse caso, o padrão de velocidade de condução inicial não falaria a favor de TV. Tá? Mas isso é uma impressão. Pelo critério de AVR positivo, ele entraria. Ele pode estar na falha. A acurácia diagnóstica do Verekey é 91%, não é 100%. Agora, volta nos critérios de Verekey ali. Aqui no Verekey, né? Então, a gente pega o final ali, V1, velocidade inicial, dividido pela velocidade final menor do que 1. Se a gente fosse avaliar isso em AVR, a excursão do QRS num quadradinho pequeno, né? Que é 40 milissegundos, olha, ele é bem rápido no início, ele excursiona quase uns 4 quadradinhos em 40 milissegundos. E no fim, quando ele termina, ele excursiona menos de 3 quadradinhos em 40 milissegundos. Então, se a gente for pensar 4 dividido por 3, né? 4 dividido por 3 ou menos, até 2, dá maior do que 1. Então, isso não falaria a favor. Mas, nesse caso, o diagnóstico de TV teria ficado na primeira pergunta, certo? Então, como é uma intoxicação, tu perguntou, será que é uma intoxicação que pode alargar QRS, né? O QT está longo, o QRS largo, e o alargamento é secundário ao prolongamento final do QRS? Então, são dúvidas diagnósticas, no caso de intoxicação, né? Mas, a princípio, a taquicardia ventricular tem que ser levada em consideração e, na dúvida, a gente considera taquicardia ventricular, tá?
Pode Deixa continuar aí. Gazoni, Oi. para a grande maioria das pessoas, esse nível de discernimento, ele fica nebuloso. Eu queria perguntar para vocês que conhecem o métier, volta um pouquinho, se esse critério, se a gente pode levar uma mensagem para casa, só olhando V1 e V6, a gente acerta o diagnóstico de taquicardia ventricular em quantos por cento? Olha, se a gente for utilizar esses critérios morfológicos dentro da sequência do algoritmo de Brugada, ele tem, no artigo original, onde foi descrito isso, 97% de sensibilidade e 99% de especificidade. Para mim, chega. Eu acho que chega isso, entende? Só que assim, Nazi, sabe por que depois o VLK desenvolveu? Porque depois eles testaram em outras séries de casos, porque nessa do Brugada era avaliado pelo centro dele, pelos residentes dele e por outros médicos cardiologistas treinados por ele. Agora, quando tu pega o algoritmo de Brugada, porque ele é um pouco extenso e fica complicado na parte quando tu cai na parte de morfologia. Então, tu diminui a acurácia diagnóstica para uma qualidade de quase 80% e especificidade. Mas mesmo que seja 80%, eu acho já maravilhoso. Não, é bom, sim. Entende? Porque, como nós estamos lidando com o emergencista, que não é cardiologista, muito menos eletrofisiologista, para o que importa para ele é ele definir mais claramente se a taquicardia ventricular ou não é. Principalmente no paciente que tem instabilidade hemodinâmica. Isso. Se o corpo está instável hemodinamicamente, praticamente não tem dúvida que ele vai acabar fazendo conjugação. Agora, eu acho que o paciente estável, se a gente fizer 80% de sensibilidade, para mim, um diagnóstico já que praticamente feito. Isso. E hoje com essa estratégia. Não, concordo. E hoje em dia que tu acaba usando o Brugada e o VLK junto, que já está mais... O VLK está na cabeça porque é mais simples, né? Então, utilizando esses critérios aí, a gente tem uma grande chance de acertar mesmo. E se for instável... Essa paciente aí tinha pressão normal, né? 140, né? Isso. Era normal. E Bom, vamos seguir. Qual é a conclusão aqui? Segue, Júlia, vamos lá. Segue, Júlia. Tá, vou seguir aqui então. Esse paciente, então, era intoxicação por tricíclico e foi optada por fazer bicarbonato de sódio, EV, para ele. 1 hora depois disso, o eletro gerou um ataque cardíaco sinusal e 2 horas após, tínhamos esse eletro aqui, né? Um paciente com a frequência cardíaca de 92 aproximadamente, com a onda P que conduz, todas as ondas P conduzindo QRS, né, mas com PR alargado, então BAV de primeiro grau, ali, com QRS estreito, e negativo em AVR, né? Também já não tinha mais aquele padrão. E com QT Falando longo, um né? pouquinho só sobre esse taquicardia de QRS alargado. 80% delas, como o Gazoni já tinha falado, são taquicardias ventriculares, e os outros 20% são taquicardias supraventriculares com bloqueio de ramo, ou uma condução ventricular aberrante, né, uma cardiomiopatia severa. Também pode ser causado por hipotermia, distúrbio do eletrolite, como a hipercalemia, né, que vai alargar o QRS, ou toxicidade por drogas, que foi o caso dessa paciente. E o que é que essa intoxicação por antidepressivos tricíclicos pode acarretar, né? A alteração do estado mental, a paciente, do caso, estava comatosa, né? Convulsão, disitmias e hipotensão. Uma coisa interessante é que, geralmente, as alterações do eletro acontecem antes de qualquer apresentação clínica, assim, desse paciente, modificação clínica. No eletro, a gente pode esperar um ataque cardíaco sinusal, um QRS alargado, um aumento de QT, um desvio do eixo para a direita, ou um padrão de Brugada, que seria, teoricamente, o caso dessa paciente, né? E a terapia para essa intoxicação por antidepressivo tricíclico, ela só é feita se o paciente tem alguma instabilidade hemodinâmica ou se tem um QRS maior do que 100 milissegundos.
era o caso desse paciente, né? Tinha um QRS maior do que 100 milissegundos, então foi feito o bicarbonato. Mas eu não entendi, ela fez bicarbonato, ela ficou instável? Ela fez pelo critério do QRS, que era mais do que 100 milissegundos. Tá, ela só pelo QRS, né? Ela fez pelo QRS. Porque, será que foi... Porque a grande causa aqui do antidepressivo tricíclico é aumentar QT, né? É o principal efeito dele é que aumentar QT na intoxicação. Talvez isso tenha gerado a taquicardia ventricular? O que vocês acham? Não, é que na verdade, a questão é que está se considerando aqui que não foi taquicardia ventricular, né? Na verdade, o triciclo, ele tem, né, Júlia, ali uma ação nos canais de sódio, então ele inibe muito fortemente os canais de sódio, né? E aí ele faz alargamento do QRS, desvio do eixo para a direita e aumenta o QT. Então, na verdade, aquele primeiro eletro não era TB. Ele está entre os 10% de casos que fogem dos algoritmos. Aí, mais ou menos se diz, né, que de uma forma geral, empregados, bem empregados, eles vão ter uma acurácia de 90%. Então, tu perderia 10% dos casos que não se encaixariam, a princípio, nos algoritmos aí amplamente usados. Então, nesse caso, é interessante, né, o Daniel trouxe, pode falar mais sobre isso, um artigo, que eu não lembro se a gente já apresentou, mas talvez a gente tenha discutido em um momento, sobre a intoxicação de tricíclicos e alterações no eletrocardiograma, que é bem compatível com todas as alterações e foram corrigidas pelo bicarbonato. Né? A não ser o QT, que acho que está um pouquinho longo ainda no eletropós ali. Não, eu só queria comentar, esse é o dela? É o eletropós. O eletropós. Tem QT longo, tem, eu acho, tem? Hã? Tem QT longo aí? Acho que não. Tá parecendo um pouco longo o QT aqui, talvez, né? O que tu acha, Daniel? Menos que 50% do intervalo RR, assim, de forma grosso modo. Menos? Tá na trave, talvez não esteja aumentado. Esse eletro, no artigo, ele traz que ele normalizou, né? Normalizou, né? Então tá, eu me equivoquei aqui, achei até, mas o Daniel tem razão aqui, não ultrapassa 50% do ciclo, o QT. Alcalinizando, né, o plasma ali, ele normalizou, né? Então, ele considera que foi, na verdade, um distúrbio da condução intraventricular, como tu disseste ali, pela intoxicação e forte inibição dos canais de sódio. Mas o difícil nesse caso é que essa doença, ela geralmente, predispõe TV, né, predispõe degeneração para fibrilação ventricular. Então, é muito difícil esse diagnóstico. E o que fica, eu acho, de mensagem é que, nesse caso, a história clínica foi fundamental, né? Saber que foi uma intoxicação exógena, né? E nesse paciente, provavelmente, cardioversão elétrica seria deletéria. O miocárdio com acidótico, né? Provavelmente seria deletério. Sem dúvida. O interessante também, não sei, acho que o que o Gatão chamou a atenção, a frequência não era tão alta, né? E ela hemodinamicamente estava bem, né? Isso. E o início também era bem rápido, né, Daniel? Isso é interessante. Caso legal, que é um caso que a gente pega bastante, né? Intoxicações, né? Vocês no HPS mais ainda do que aqui. E tricíclico é uma medicação mais à disposição, né? Tem no posto, tem um monte, então é o mais fácil, dentre as medicações, essas tricíclicos ou outros controlados, a amitriptilina é uma medicação que a gente usa para muitas coisas, né? Então ela está disponível. A intoxicação também com inibidores da recaptação da serotonina pode alargar QT, né? Às vezes também pode dar um quadro também que degenera para a taquicardia ventricular. Taquicardias, aumentos de QT e taquicardias ventriculares polimórficas, né? Exato. Que às vezes começam a ser não sustentadas e em algum momento elas podem fazer uma arritmia sustentada, maligna. É isso aí. Beleza. Vamos pro próximo, então? Casinhos bons, né? Sim, muito bons. Acho que era isso. Pronto, vou pro último casinho, então.
Esse último caso, dos contos da telemetria aí, um ataque cardíaco num paciente com insuficiência cardíaca, né? Então, o caso era uma mulher de 60 anos, com piora progressiva da dispneia aos esforços e edema em pés há 2 meses, sem idades prévias, só fazia uso de suplementos vitamínicos, tinha uma frequência cardíaca na chegada em torno de 125, um APA de 100/70 e um BNP de 1.700. Então, a princípio, uma insuficiência cardíaca nova, né, numa paciente que não tinha nenhuma comorbidade sabida. Tá, o eletro, então, da chegada aí, tem um ataque cardíaco de QRS estreito, uma frequência ali em torno de 125, uma onda P que precede todo o QRS, mas ela é positiva em V2 e negativa em V1 e V2. A duração da onda P nesse eletro é de 80 milissegundos, a princípio é uma duração normal. Dá para ver também uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, não sobrecarga, sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo. E uma onda T invertida assimétrica nas precordiais laterais com um padrão de strain, né? Mais um dado aí para sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, a princípio, seria um ataque cardíaco compensatório a um quadro de insuficiência cardíaca, né, nesse primeiro eletro. Mas assim, a questão é uma taquicardia sinusal, isso ou não? É uma taquicardia sinusal? O que vocês acham? 1, 2, 3... A princípio, a onda P positiva em D1, D3 e AVF, né, negativa em AVR. Se a gente for fazer essa análise, né, aparentemente a gente vai comprar o diagnóstico de taquicardia sinusal, no início sim, no quadro compensatório. Pode seguir. Isso. Tá bom. O que é que foi feito para essa paciente, então? Foi manejada com diuréticos, o que melhorou a dispneia e a ortopneia, né? E aí fizeram um ecocardio nesse paciente. Transtorácico, que viu uma fração de ejeção realmente reduzida, entre 15% e 20%. Daí foram investigar qual era a etiologia, né, dessa insuficiência cardíaca, fizeram uma angiografia coronariana que não teve nenhuma evidência de cardiopatia isquêmica. Então, era um IC de uma etiologia não isquêmica, né? No leito de telemetria, então, deixaram nessa paciente lá, monitorizada, e viram que nesse eletro B aí tinha um complexo atrial prematuro, que a seta está mostrando, precedendo o início de uma arritmia. Embaixo a gente vê uma arritmia que teve início e fim súbitos, né, nessa paciente. E logo depois, isso foi bem rápido, né, uma reversão espontânea a princípio, nada foi feito. Foi feito um novo eletro dessa paciente. Nesse novo eletro, tinha uma frequência cardíaca ali em torno de 100, um AP com duração de 120 milissegundos, né, já era maior do que a primeira, que era de 80. Positiva nas derivações inferiores e era bifásica em V1 e V2, que no primeiro eletro era negativa, né? Então, foi feito um diagnóstico daí de taquicardia atrial ectópica paroxística. Então, na realidade, o que essa paciente tinha era uma cardiomiopatia induzida por arritmia. E o que foi feito para ela foi utilizada a amiodarona por 48 horas ali, sem novos episódios de arritmia, sem palpitações, sem dispneia após alta, com a amiodarona e uma terapia para IC também. E o plano dessa paciente era ablação por radiofrequência e para posteriormente poder descontinuar a amiodarona. Eu que achei interessante também desse diagnóstico aí, né, diferencial de uma IC de etiologia não isquêmica, essa cardiopatia induzida por arritmias, que o artigo traz que tem uma boa recuperação da função ventricular quando você consegue controlar essas taquicardias que a paciente faz. É bem interessante esse caso, tá? Porque o primeiro eletro, volta no primeiro eletro. O primeiro eletro, né, é uma taquicardia, e se a gente for aplicar, são eletros interessantes, né? Que se a gente for aplicar a regrinha do eixo da onda P nas periféricas aqui, e como a Júlia comentou, a gente vai olhar D1 positivo, D2 positivo, e o AVF ali, mais para positivo, estou até ficando na dúvida se o AVF está mais para positivo, né? E o AVR também negativa. Então, tu tende a achar que, a princípio, tu compra o diagnóstico de taque sinusal, né? Pela questão do eixo da P. Mas tem uma coisa interessante aqui nesse caso, que a morfologia da P também, em D2 aqui, ela é uma P bifásica, né? Uma P diferente. Às vezes essas P bifásicas
são P's que tem, o pessoal chama bloqueio de condução do átrio direito para o átrio esquerdo, né, que seria o bloqueio do feixe de Bachmann, que é onda P fica bifásica, mas aqui está dando uma taquicardia, a princípio, e com essa onda P bifásica em D2, que até parece uma onda P grande, pelo menos, né, e V1 totalmente negativa a onda P. E normalmente a onda P, ela é bifásica com componente positivo e o outro negativo, porque ela tem essa validade. Se a onda P em V1 é totalmente negativa, né, não é o habitual, né, do eixo da onda P sinusal. Tá? Mas daqui um pouco o início da P está dentro da T. Então é o elétron que deixa na dúvida. Mas chama atenção que não é uma P totalmente normal. Né? Depois, quando a gente esclarece o diagnóstico de taquicardia atrial, fica claro que esse aqui é um ritmo atrial ectópico, né? Um ritmo atrial ectópico, e o outro é o ritmo sinusal, tá? Mas é muito difícil fazer esse diagnóstico. Tá? Agora, a taquicardia atrial era uma entidade que a gente acabava não estudando e não tinha muitos relatos disso. Ela, quando ela é incessante, ou fica entrando e saindo, ela induz a miocardiopatia por taquicardia, por arritmia, né? Que a gente chamava de taquicardiomiopatia, hoje em dia a gente está chamando de arritmocardiopatia. Então, isso é causa e responde muito bem depois que tu elimina o foco ectópico, geralmente em 3 meses a projeção está normal, né? Então, é um caso, também outro caso emblemático aí que eu vou apresentar. Não sei se há alguma dúvida. Gazzoni, explica, a Gazzoni ou o Daniel, quem sabe, explica um pouquinho melhor para os doutorandos o que é taquicardia atrial, assim. Explica aí, Daniel. Pode falar, Gazzoni. Uma taquicardia atrial, bom, nós temos, né, o ritmo sinusal, e ele varia entre 50 a 100 batimentos em repouso, né, e pode aumentar a frequência, e ele é do nó sinusal que está localizado anatomicamente na junção da cava com o átrio direito alto, certo? O que gera o eixo de uma onda P sinusal usual que a gente vê com aquelas positividades. A gente tem outros marcapassos do nosso coração que geralmente são mais lentos que o nó sinusal, né? Tu tem o juncional, depois tu tem o ventricular, né? Que tem frequências mais baixas. Mas, eventualmente, a gente pode ter focos automáticos, né? Arrítmicos, que fazem uma taquicardia ectópica, né? De um outro foco e diferente do sinusal, e que muitas vezes esse automatismo tem uma frequência cardíaca aumentada, tá? E pode levar, se o paciente ficar muito tempo com frequências cardíacas muito altas, à dilatação das cavidades, evoluindo, né, com diminuição da função ventricular também, né, no segundo momento, certo? Geralmente são arritmias que são incessantes, né? E elas acabam tendo que ser tratadas para poder controlar a insuficiência. Então, só por isso pode acontecer. Tá? A maior parte das vezes, essas arritmias atriais ectópicas, elas são paroxísticas, né? Então, acaba não levando a miocardiopatia por arritmia, né? A taquicardiopatia. O paciente entra e sai de arritmia, faz um episódio um mês, depois outro mês e tal. Mas quando esse automatismo exacerbado sustenta uma arritmia por tempo prolongado, que a gente chama incessante, né? Quando tu tem mais de 3 ou mais episódios no dia de arritmia sustentados, né? Ou que ele fique em arritmia, né? Por mais tempo, isso acaba gerando uma possibilidade de dilatação e evolução com disfunção ventricular, tá? E provavelmente foi isso que aconteceu nessa paciente. E nesse caso, como tu disseste ali, que a gente usa mais comumente o eixo da onda P para diagnosticar o ritmo não sinusal, né? Isso. E me parece que o eixo ele é muito parecido, ele muda pouco, assim. Eu acho que esse eletro é o de base, porque ela fecha critério de sobrecarga do ventrículo esquerdo, né?
E aquela onda P, que tem uma distância pico a pico ali de mais de 60 milissegundos, me parece ser mais condizente com o crescimento atrial esquerdo também. Crescimento, sim. Então, eu acho que o que nos mostra, na verdade, é que muda a morfologia, né, da taquicardia. Né? Não tanto, nesse caso, não parece mudar muito o eixo. Né? Continua a estar entre 0 e 90 graus nas derivações dos membros. Muda a morfologia. Isso aí. O eixo, assim, aí a questão é, às vezes, de estar mais anterior ou posterior também, está no mesmo nível, né? Provavelmente, do átrio ali. Isso aí. Exato. Certo? Mais alguma coisa, Júlia, desse caso? Não, era isso, professor. É isso? Alguma consideração a mais aí, Nazi? Zé Pedro? Solimã e o Pablo, não sei se estão por aí. Muito bom, obrigado. Quem tiver mais elétrico, contribua, né? Como? Quanto mais elétrico as pessoas mandarem, melhor. Melhor, boa lembrança, tá? Então, vamos lá, semana que vem é a primeira quarta do mês, a gente vai ter um artigo nosso, uma aula de alguém de nós, e depois vamos buscar. Então, vamos pegar uns casos aí na UV, na emergência, tá cheia a emergência, né? Deve ter casinho bom. E depois eu vejo quem é que apresenta o próximo mês aí, aqui na lista, e entro em contato. Beleza. Certo? Até mais. Abraço. Até mais. Boa tarde, pessoal. Tá bom, obrigada, professor. Obrigado, foi muito bom, Júlia, muito bem. Parabéns. Parabéns, Júlio. Sim.